Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência ao nosso trabalho de leitura da Sagrada Escritura, utilizando diferentes versões e também diferentes recursos das Bíblias comentadas, ok? Estamos aqui agora com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, hebraico e grego. Uma Bíblia com ênfase exegética, que traz comentários voltados, para esse interesse. E além disso, tem um recurso extraordinário de um dicionário Strong para a língua hebraica e também para o grego. Então, ao longo do texto bíblico, você vai ver algumas chaves que vão indicar que aquela palavra tem a sua tradução, tá certo? Tem um dicionário, para trazer um sentido muito mais profundo, um esclarecimento muito maior acerca do seu significado no verbete correspondente, tá certo? Então você tem uma numeração e se você buscar aquela numeração no dicionário, você encontra um esclarecimento maior acerca daquela palavra no seu original hebraico, no Antigo Testamento, grego, no Novo Testamento. Bem como você tem algumas chaves de esclarecimento maior, de comentário exegético, na nota de rodapé. Então essa Bíblia é extraordinária para aqueles que querem ir profundo no entendimento acerca do texto bíblico. Bíblia Palavra-Chave. Então temos aqui a Bíblia Palavra-Chave da editora CPAD. Vamos observar então o texto. Aqui a contracapa, exegese, estudos bíblicos e homilética. Aqui é a quarta edição dessa Bíblia. A Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ok? Vamos então para o livro de Juízes. Na introdução ao livro dos Juízes, vai nos dizer o seguinte: Livro de Juízes, na Bíblia Palavra-Chave, leitura CPAD, página 280. Juízes é o termo hebraico usado para se referir àqueles a quem Deus levantou para liderar o seu povo, durante o período entre a conquista de Canaã e a monarquia. Houve 13 juízes durante esse período, mas somente 11 são mencionados no livro. Os ministérios de Eli e Samuel são registrados em primeiro livro de Samuel. Embora estes 11 juízes tivessem um impacto tremendo sobre a nação de Israel, nenhum deles governou sobre todas as 12 tribos. Na verdade, alguns deles estiveram em ação ao mesmo tempo, a simultaneidade do ministério de alguns, em diferentes áreas da nação. Por essa razão, o período de tempo em que os juízes governaram não pode ser obtido simplesmente somando o número de anos que cada juiz governou. O número mais comumente aceito é de 350 anos, conforme nota de Gênesis 15, 13 ao 16. O livro de Juízes contém uma introdução, capítulos 1 e 2, narrativas sobre os juízes que lideraram o povo, capítulos 3 a 16, e uma conclusão que descreve a condição social e espiritual do povo, capítulos 17 a 21. A introdução e a conclusão estão conectados cronologicamente às narrativas. A introdução e a conclusão não estão conectados cronologicamente às narrativas. Samuel é considerado o autor mais provável para o livro dos Juízes, e há evidências internas que indicam que ele foi escrito durante sua vida. Da sentença, naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes 17:6, 18:1, 19:1, 21:25. Pode-se deduzir que na época em que o livro foi escrito, havia um rei. Assim é óbvio que o livro foi escrito depois que Saul assumiu o trono. Além disso, também podemos ter certeza de que este livro foi escrito antes do reinado de Salomão, porque os cananeus ainda não tinham sido expulsos de Gezer. Conferir Juízes 1:29, primeiro livro de Reis 9:16. Demais, pode-se concluir que ele foi escrito antes que Davi conquistasse Jerusalém. Juízes 1:21, conferir também primeiro de Crônicas 11, 4 ao 7. Isso é confirmado pela sugestão do livro de Juízes de que Sidom
e não Tiro ainda era considerada a capital da Fenícia. Juízes 1:31, 3:3, 10:6, 18:28. Conferir também segundo o livro de Samuel 5:11. O livro dos Juízes narra os tristes eventos da apostasia de Israel. Era comum em Israel, no tempo dos juízes, que cada homem fizesse o que parecia direito aos seus olhos, entre aspas aqui. Livro de Juízes 17:6, 21, 25. Deus teve que lembrá-los repetidas vezes de que ele era o único Deus verdadeiro, porque eles cediam repetidas vezes à idolatria e à imoralidade dos cananeus entre os quais viviam. A seção principal do livro reflete um ciclo do qual Israel parecia incapaz de escapar. Israel cai na apostasia, Deus envia um opressor, Israel arrepende-se, Deus envia um libertador, a paz e prosperidade, então Israel cai na apostasia outra vez. Durante os períodos de descanso, entre aspas, que Israel vivenciou, o Senhor fez com que os inimigos de Israel lutassem entre si. Muito bem, então temos aqui uma introdução curta, uma vez que essa Bíblia não tem um caráter histórico, geográfico ou arqueológico, mas sim exegético. Então seu principal enfoque é a questão exegética, vai analisar o texto e vai dar muitas contribuições de comentários e também definições acerca dos termos e acerca da tradução, e ele até colocou na contracapa, também tem um viés homilético, né? Faz esse estudo, né? Visando o entendimento melhor do texto para também uma aplicação mais facilitada, né? Então os recursos dela estão voltados mais para esse objetivo. Vamos seguir adiante então para o texto, né, em que estamos fazendo a leitura. Fizemos a leitura do capítulo 11 de Josué. Lá vimos a questão mais polêmica, né, dentro desse livro, que é a possibilidade de Jefté ter ou não sacrificado, literalmente queimado em holocausto, sua filha a Deus, ok? Então isso divide opiniões. Então temos aí uma situação bastante polêmica que é de difícil resolução. E eu vi que essa Bíblia, juntamente com a Bíblia apologética da ICP, né, essa Bíblia também traz aqui a chave. Temos aqui uma chave para 11, 29 a 33, né, a questão exatamente que estávamos discutindo no vídeo passado. Então essa chave aqui, ela vai trazer uma contribuição dos autores, né, tentando trazer uma elucidação maior sobre essa questão do ponto de vista exegético, os termos que foram empregados e como nós podemos então chegar a uma melhor compreensão acerca dessa questão, que é polêmica, que não tem como ser completamente resolvida, né, aqui, mas pode ser melhor elucidada. Então eu vou ler, mesmo que já estamos no capítulo 12, mas eu vou contribuir com essa leitura aqui para que você também tenha esse recurso. Então eu vou acrescentar ao vídeo passado esse recurso que está disponível aqui na Bíblia Palavra-Chave. Então damos sequência no capítulo 12, e ele é mais curto e tem também um pequeno recurso aqui de esclarecimento, tá? Então vamos fazer a leitura agora de um comentário exegético que está na Bíblia Palavra-Chave, em referência a capítulo 11, versículos 29 a 33, a questão de Jefté ter ou não queimado sua filha em holocausto a Deus, ok? Vamos para o comentário. Página 296 da Bíblia Palavra-Chave, texto Almeida Revista Corrigida, comentário exegético em relação a capítulo 11, 29 ao 33 de Juízes. Vamos lá. Este voto de Jefté tem causado muita preocupação para muitos estudiosos da Bíblia. Se não forem adicionadas outras considerações à discussão, a linguagem dessa passagem naturalmente nos levaria a crer que Jefté realmente ofereceu sua filha como sacrifício ao Senhor. Então, se você ficar somente numa leitura crua sem observar o contexto, e é importantíssimo levarmos em consideração todo o contexto em que esse texto está sendo empregado, nós poderemos ser conduzidos a este entendimento, né? Os comentaristas mais conservadores, ao contrário, sustentam que Jefté não matou a sua filha, mas a consagrou ao serviço do Senhor. Eles têm algum motivo para isso, né? Então a gente vai observar. Há dois focos principais de discussão com relação ao voto. O primeiro questiona se Jefté realmente tinha a intenção de um sacrifício humano
quando fez o voto. Alguns tentam provar pela escolha de palavras usadas no voto que ele realmente tensionava um sacrifício humano. Isso fica um tanto absurdo quando observamos na continuidade do texto e vemos o seu choque, né, o seu terror diante da situação na qual ele percebe a incoerência, né, do voto que havia feito, a insensatez, né, a maneira irresponsável como ele havia votado, como ele deixou tão ambíguo aquela possibilidade, e diante da situação na qual a sua filha aparece, ele se vê desesperado. Então essa não era a sua intenção, né? Logo isso fica claro. Contudo, deve-se ressaltar que esta era somente uma das possibilidades, de acordo com o uso das palavras aquilo que. Veja, a forma, os termos empregados, aquilo que, não se fala em relação a uma pessoa chamando ela de aquilo que, ok? Mas sim alguém. Então, se a intenção primária fosse o sacrifício humano, fala quem me sair ao encontro, alguém que me sair ao encontro, não aquilo. Então, um animal, muitas das vezes, o tratamento que se dá a ele é próximo de um objeto, né? Então, empregar-se-ia essa palavra com toda tranquilidade, aquilo que me sair para um animal. Não haveria qualquer tipo de problema em relação a isso. Caso contrário, se ele tivesse a intenção de um sacrifício humano, por que teria ficado tão surpreso e abalado quando sua filha se tornou o objeto do voto, rasgou as suas vestes? Conferir aqui versículo 35. Se mostrou desesperado. Essa não era, obviamente, sua intenção, né? Além disso, Jefté conhecia a lei suficientemente bem e não poderia ter ignorado o fato de que Deus não permitia um sacrifício humano. E ele teria sido duplamente culpado, uma vez que não tinha outros filhos e sabia que os sacrifícios a Jeová deviam ser exclusivamente do sexo masculino. Versículo 34. Então começa a entrar em vista também questões técnicas em relação ao sacrifício. O próprio sacrifício não era válido, uma vez que é um ser humano e não um animal. E outra, se fosse um animal, teria que ser um animal consagrado. E ainda mais, além de ser um animal consagrado, um dos animais permitidos, chamados animais limpos, né, considerados próprios para o sacrifício, teria que ser do sexo masculino e não feminino. Então, se a gente encarar a perspectiva da possibilidade de um sacrifício humano, ele está tecnicamente incorreto. É um ser humano, isso já é desaprovado por Deus, um sacrifício humano. Além disso, é do sexo masculino, do sexo feminino, sendo que Deus só aceita esses sacrifícios em holocausto do sexo masculino. Então, está errado de diversas formas. Só pelo fato de ser um sacrifício, pelo fato do voto ter sido feito de forma irresponsável, dele não ter a intenção primária de realizar um sacrifício humano, e agora, se esse sacrifício fosse realizado, estava tecnicamente equivocado também, uma vez que era uma moça. A apreensão de Jefté a respeito da batalha próxima aos filhos de Amon fez com que ele proferisse impensadamente este voto e deixasse em aberto a possibilidade de um sacrifício humano. A forma irresponsável com que ele votou, né? O segundo problema é se Jefté realmente tirou a vida de sua própria filha. Teria sido praticamente impossível que Jefté encontrasse um sacerdote que realizasse tal sacrifício. Ideia expressa por acadêmicos conservadores é de que, se isso fosse verdade, Jefté não teria sido incluído entre os heróis da fé de Hebreus 11:32, que eu até esqueci de mencionar a inclusão dele na lista dos heróis da fé. Então, além na possibilidade dele ter realizado o sacrifício de sua filha, ter imolado, derramado seu sangue na terra, cortado seu corpo em partes e queimado a carne em sacrifício, tá certo? Queimado a carne em holocausto a Deus, a gente teria a situação na qual os sacerdotes que estão em volta veem isso acontecer e não dizem nada, ou até colaboram com ele na realização disso. O povo piedoso, tudo bem que havia uma apostasia, mas haviam pessoas fiéis. O povo piedoso, né, o povo fiel a Deus que está em volta disso, vê isso e não diz nada, não protesta, não se revolta contra isso. E Deus também se mantém passivo diante disso, e não somente isso, Deus aprova, colocando ele na lista dos heróis da fé. Ou seja, as pessoas, para defenderem determinados argumentos, elas saem abandonando um monte de outras questões que são fundamentais. Então, quando um conservador
se coloca contra essa interpretação de que Jefté de fato ofereceu sua filha em holocausto, é porque ele está olhando o contexto, ele está olhando todas as consequências que isso teria causado. Que isso é possível ter acontecido, obviamente poderia ter sido realizado, só que isso teria gerado consequências que não são observadas. Então, se a gente não observa o resultado, o impacto, o choque que isso causaria, obviamente isso não deve ter sido feito, isso deve ter tido uma outra solução, ok? Então é isso que a gente procura levantar. Além disso, seria apropriado elogiar Jefté se ele tivesse infringido as leis de Deus em um assunto tão sério. Dizer que sua filha passou seus últimos meses de vida nos montes com suas companheiras e não com o seu pesaroso pai teria sido peculiar, uma atitude estranha, né? Além disso, por que é que ela chora a sua virgindade e não a sua vida curta? A expressão, e ela não conheceu o varão, esse é um dos menores problemas, né, para alguém que vai perder a vida. Seria sem sentido se a vida tivesse sido tirada. Parece mais lógico supor que ela devesse ser integralmente entregue ao sacrifício do Senhor, onde deveria continuar na sua virgindade. A explicação mais sensata desses eventos então seria a de que Jefté não realizou realmente o sacrifício humano, porque conhecia as leis de Deus e as obedecia, ainda que de acordo com o seu voto original esse tivesse sido o resultado. Então ninguém nega isso, que a consequência literal para o seu voto era essa. Agora, existe uma diferença entre ele ter feito isso de forma completamente irresponsável e ele ter ido adiante e cumprido isso de uma forma absurda, né? Ter queimado a sua própria filha em sacrifício a Deus. Então, que ele votou de uma maneira que abriu brecha para isso, sim, ninguém discorda. Agora, que isso tenha podido ser realizado, aí a gente começa a discordar, porque não vemos as consequências que isso causaria. Ok? Então, obviamente, foi apresentada uma outra solução, que não foi uma solução perfeita, mas foi a solução possível. E ele, de toda forma, sofreu o prejuízo de sua responsabilidade, porque a sua geração terminou ali. E isso era, de fato, uma das maiores punições para Israel. Isso era uma punição tão grande no contexto cultural de Jefté, que havia até a chamada lei do levirato, que é a situação na qual, se um homem não deixa filho, a sua esposa casa-se com seu irmão para que ele gere filhos em nome dele, para que a sua descendência, o seu nome não se apague, tenha continuidade. E Jefté teve exatamente essa sentença caindo sobre ele. Ele não teve continuidade, e a sua filha não teve o privilégio de constituir família e de ter um filho. Então essa foi a punição, ok? A expressão que afirma que ele cumpriu nela o seu voto que tinha feito não declara na realidade que ele tivesse tirado a vida dela, mas que Jefté a consagrou ao Senhor. Então alguns até levantam, consagrou como? Ela se tornou então uma pessoa que adotou o celibato e serviu a Deus aonde? Em que lugar? Eu também não compactuo da ideia de que ela foi para o tabernáculo. Acredito que não havia contexto para isso, para que ela estivesse inserida no serviço do tabernáculo. Mas acredito que, como a gente vê em outras situações, alguns constituírem uma forma de templo, de culto ou de tabernáculo próprio, eu acredito que ela deve ter ficado em um lugar especial e meio que serviu como que um exemplo para aqueles que agem irresponsavelmente diante de Deus. O seu pai, no caso, e ela, sendo uma moça piedosa, se engajou nesse cumprimento do voto, mesmo com prejuízo de sua própria vida. Então isso, para mim, é uma sentença de fato bastante pesada, mas que de fato foi suportada por eles, para que não se envolvessem na macabra situação dela ser morta e queimada a Deus, que rejeita completamente o sacrifício. Então, uma vez que a gente compartilhou aqui com vocês, tanto a introdução quanto esse comentário, vamos para o capítulo 12. Jefté peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo
a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo. Olha aqui esses números que você encontra do lado, ó. Para cada número desse você tem o termo em hebraico que está grifado aqui, ó. Queimaremos, povo. Você vai encontrar lá, tá certo? Buscando essa numeração ao final da Bíblia, no dicionário hebraico, no caso, né? Aqui no Antigo Testamento, você vai encontrar esse termo sendo esclarecido lá, tá certo? A nota do dicionário. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não livráveis, pus a minha alma e a minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor mos entregou nas mãos. Porque, pois, subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram, e os homens aqui de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Verso 6, com uma chave aqui que tem esclarecimento abaixo. Então eles diziam: dize, pois, Shibolete. Porém eles diziam Sibolete, uma questão de pronúncia, né? Então os regionalismos aqui, né? Então você tem um gaúcho e um nordestino falando. Você percebe rapidamente que este é gaúcho e aquele é nordestino, devido aos regionalismos, né? E a situação acontece aqui também. Porque eu não podia pronunciar assim bem, então pegavam dele e o degolavam. A situação foi difícil para aqueles que haviam se levantado contra esses homens de Gideão, né? Nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Ibissã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibissã de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas. E tinha ele 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, de Zebulon, né? E julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos, e tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Muito bem, então temos aqui essas informações acerca desses 3 juízes, Ibissã, Elon e Abidom, e alguns termos que na verdade são hebraísmos, né? São formas metafóricas de falar. Quando fala acerca desses 30 filhos, ou montavam sobre 30 jumentos, ou tinha 30 cidades, fala de prosperidade. Então foram pessoas prósperas na terra e que conseguiram liderar o povo, manter a paz e estabelecer alguma forma de proteção para Israel durante sua judicatura, durante sua liderança, ok? Então, somente para concluir aqui o nosso estudo de hoje, a leitura aqui dessa chave que foi indicada para o versículo 6, que está logo aqui abaixo. Para 12:6,
Este era um teste linguístico realizado para descobrir se um homem era ou não efraimita. A palavra shibolete significa correnteza em época de cheia. Contudo, um efraimita, devido à natureza de seu dialeto, diria sibolete, substituindo o som de shi pelo som de si ou de s. Ainda que ele negasse ser um efraimita, a sua língua o trairia, resultando na sua morte certa. Muito bem, então temos aqui uma questão linguística, né, de regionalismo. Então a diferença de fala entre um efraimita, né, e esses que estavam para essa região mais de Gileade, como lá de fato havia uma diferença de pronúncia. Essa diferença de pronúncia denunciou então a origem desses que estavam tentando atravessar o Jordão. A palavra inclusive é interessante, nos fala acerca de correnteza em tempo de cheia. Então foi bem a ocasião, né? Eles queriam atravessar o Val do Jordão, queriam atravessar o rio, e aqueles que os abordavam pediam para que ele pronunciasse correnteza em tempo de cheia, ou shibolete, mas devido a seu dialeto, a pronúncia sempre saía sibolete, o que fazia com que eles fossem capturados e degolados, né? E é informado que mais de 40 mil foram degolados aí nesse estratagema. Então temos aqui as leituras de hoje, né? A leitura do texto foi breve, capítulo 12, um capítulo curto. Para o capítulo 11 foram necessários 2 vídeos, mas o de hoje a gente apresentou para você a introdução da Bíblia Palavra-Chave. Esta nota é excelente, extraordinária, né? Você vê uma nota, um recurso muito bom para que a gente possa trazer um entendimento melhor sobre questões polêmicas. Então você vai ter a chave, embaixo você vai ter correspondente à chave um comentário bíblico relacionado. E aqui somente para um exemplo, estamos terminando já o vídeo, mas vamos pegar, ó, 376 para você entender como funciona. Ó, 376 de 12 aqui, ó, capítulo 12 de Juízes, 376, vamos usar no verbete relacionado. Então ao final da Bíblia, tá, você tem os recursos. 376 do hebraico, vamos lá, ó, 263, tá, 263, passei muito, vou voltar aqui, 263, 376, 149, estamos chegando, ó, 376, temos aqui então homens, tá? Então se convocaram os homens, 376, está grifado aqui embaixo. Agora no dicionário hebraico, tá? Deixa eu ver se eu até encontro aqui a capa dele só para mostrar. Deixa eu ver a capa do dicionário. Assim. Deixa eu ver. Aqui está. Transliteração e o dicionário. Aqui, ó. Esse é o recurso. Dicionário hebraico do Antigo Testamento de James Strong, tá? Anotado pela AMG. E aqui a nota 376, você vai ter o esclarecimento, ó. 376, ish, tá? Ish, contração de 582, ou talvez de uma raiz desusada significando ser, existir, homem, como um indivíduo ou uma pessoa do sexo masculino, frequentemente usado como um adjunto para uma palavra mais definida. Em tais casos, muitas vezes não expressa na tradução. Também um outro qualquer, homem, um determinado,